Você acha que o brasileiro se comunica bem ou mal? Pois é, na Base Nacional Curricular Comum existe uma competência chamada comunicação. É a competência número 4 da BNCC. Se você der uma pesquisadinha lá, você vai encontrar que o que define essa competência é a capacidade de utilizar, de mobilizar diferentes métodos comunicacionais, diferentes tipos de linguagem, inclusive. Né? E na Base Nacional a gente vai encontrar a linguagem sonora, a linguagem visual, a linguagem corporal, a escrita, a linguagem digital, que é essa que eu estou usando aqui agora, e outras linguagens também para facilitar e para viabilizar a comunicação. A linguagem, a comunicação deveria ser aquela que parece mais fácil para a gente, né? Afinal de contas, a gente se comunica, a gente fala, a gente se comunica de várias formas desde quando a gente vem ao mundo. Então, a gente se comunica através da linguagem corporal, a gente se comunica através da expressão facial, a gente se comunica através das representações simbólicas, dos desenhos, das imagens, da roupa a gente se comunica. E a gente se comunica também, é claro, pela linguagem escrita e a linguagem oral. Deveria ser super fácil, concorda? Mas não é. Por quê? Porque a proposta da Base Nacional Curricular é que a gente desenvolva essa competência num nível muito profundo, muito mais complexo do que a simples habilidade de saber falar, escrever e interpretar. Isso é somente a alfabetização. Uma criança de 8 anos de idade que ela está alfabetizada, ela consegue ler, escrever e interpretar. É isso que ela deveria conseguir fazer. Só que muitos de nós atravessamos, passamos por toda a experiência da escola, a gente passa 10, 12 anos na educação básica, muitos vão até para a faculdade e continuam tendo dificuldade no uso dessa competência, no desenvolvimento dessa competência, que, aliás, é uma competência muito complexa. Porque saber se comunicar pressupõe uma capacidade e uma habilidade muito refinada em vários níveis, né, dessa capacidade de comunicação, que você deve conseguir se comunicar de forma clara e às vezes de forma muito complexa, com vários tipos de pessoas que têm diferentes backgrounds de comunicação e de aprendizagem, e que a sua capacidade de comunicar não seja inviabilizada, inclusive pelo seu próprio nível e habilidade intelectual de comunicação que você acumulou ao longo da experiência acadêmica, por exemplo. Né? Essa a competência da comunicação é o que vai ajudar a gente lá na frente, por exemplo, numa prova de vestibular, a fazer uma boa redação, a construir uma sequência lógica, a utilizar conectivos, a criar um argumento e estruturar esse argumento de forma objetiva, por exemplo, né? A trazer argumentos e recursos para dentro do argumento e da estrutura escrita que possibilite que o leitor compreenda o que você está comunicando. Agora, nesse momento, por exemplo, eu estou usando a minha habilidade comunicacional, eu estou usando a capacidade de me comunicar através de um recurso digital, que é o vídeo, né, aqui no canal do YouTube. Eu estou me comunicando através da fala, mas eu também estou usando um gestual, que você está vendo aí. Eu também estou usando algumas expressões faciais, né, que trazem ritmo e profundidade para o diálogo, para o que eu estou falando para você. Eu estou usando de pausa, de ritmo, de tom, de altura. Tudo isso precisa ver na habilidade de comunicação oral, por exemplo. Na habilidade de comunicação escrita, os critérios são outros, né? Quando a gente começa a ler uma matéria, um texto, um livro, a gente observa o vocabulário, a profundidade, os conectivos, como é a estruturação da frase, do parágrafo, como é a organização das ideias, né? Uma ideia macro, depois capítulos, depois subitens e subcapítulos dentro da estrutura do texto. Tudo isso a gente aprende na escola, mas é claro que a gente termina exercitando muito pouco. Né? E a importância dessa habilidade de comunicação na base nacional para efeito da educação escolar, né, é que a gente hoje se comunica muito, mas de forma muito curta e rápida. Então, por um lado, tem o aspecto da tecnologia, né, que é uma coisa nova aí, né, para a gente pensar a tecnologia nesse âmbito, né, como é que a tecnologia interfere no nosso processo comunicacional e no nosso domínio das outras linguagens de comunicação frente à tecnologia como ferramenta.
Então, é muito importante a gente pensar nessa habilidade como uma habilidade basilar, né? Inclusive para veiculação e para demonstração das outras competências que estão na base nacional. Isso eu estou falando do ponto de vista escolar, tá, gente? Estou falando aqui de escola, né? Como é que a gente se comunica? Por quê? Porque a gente se comunica ao longo de toda a nossa vida. Então, daí a importância dessa competência para o nosso desenvolvimento como indivíduo mesmo, para a nossa socialização, porque tudo para nós acontece através da comunicação. E é através das várias linguagens que a gente tanto se comunica com o mundo, que a gente dialoga e também que a gente deixa uma mensagem. Então, por exemplo, nesse quadro aqui, se eu parar para você por alguns segundos, você vai ver que tem várias estratégias, várias linguagens de comunicação aqui operando ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu tenho alguns quadros que eu mandei trazer, que é do Mouchard, que é um artista europeu ali da Belle Époque, que ele fazia muito esses quadros aqui. Eu tenho outros dele aqui também. Eu me comunico através da fotografia, por exemplo, aqui, ó, com essas fotos que eu tenho, por sinal de quando eu estive em Paris, que eu amei Paris. Quem não ama Paris, né, gente? Aqui eu tenho um quadro que foi pintado pela minha filha, quer dizer, é outra linguagem, tudo isso são linguagens, né? Então, além dessas linguagens que estão em segundo plano, você também tem a linguagem verbal que eu estou usando, oral aqui, quando eu estou gravando, que eu estou falando o vídeo, e também a minha presença física, né, com o gestual, com as expressões, como é que eu uso as mãos, como é que eu posiciono o olhar, a cabeça, essa luz que fica incomodando, mas enfim, tudo isso é comunicação. Então a gente tem, além disso, dessa comunicação em primeiro plano, a comunicação em segundo plano. Todas essas linguagens aqui estão mandando alguma mensagem para você como ouvinte, como audiência, como interlocutor aqui do outro lado. Então, por isso a comunicação é tão importante, porque ela perpassa a nossa vida até através de coisas que a gente não percebe, ou que a gente é levado a perceber quando um mediador traz essa linguagem para a gente e diz, olha, tem uma linguagem artística aqui, tem uma linguagem impressa. Aqui, ó, se vocês verem, tem essa bandeirinha aqui, ó, que eu comprei da Rayane Leão, que tem uma mensagem também escrita. Quer dizer, tudo isso são linguagens de comunicação, né? Então, para a gente falar de linguagem, não é só um livro, não é só um livro didático na escola, né? Tudo na escola tem um objetivo de comunicar. Né? Até as cores que são utilizadas, até se você está no seu escritório, tudo que está ali tem um objetivo também de comunicar ou de facilitar ou de viabilizar a comunicação. Então, por isso essa importância tão grande, né, para essa competência da comunicação, porque ela tem esse efeito, né, de trazer a gente, por meio de todas essas linguagens, exercer a nossa humanidade, exercer a nossa presença social como pessoa, como indivíduo dentro de uma coletividade. Usando a tecnologia ou não, usando recursos tecnológicos ou não, usando outras tecnologias que não são as tecnologias digitais. Né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente ficar atento, né, para a importância da comunicação em suas várias linguagens para nos fazer pertencer como ser humano à sociedade que a gente vive, porque a gente sabe que o ser humano não é uma ilha, né? Nós somos um ser social e o que nos diferencia de outros animais, por exemplo, é a nossa capacidade de se comunicar através da fala e da escrita. Os outros animais também se comunicam, mas eles têm a própria linguagem deles, né? De comunicação que eles utilizam e que a gente ainda não consegue acessar plenamente, mas no caso dos seres humanos a gente consegue acessar plenamente, né, o que a outra pessoa está veiculando através da fala, da pintura, da foto, da imagem, né, de uma série de outras linguagens que são importantes. Então, quando a escola fala de língua portuguesa, por exemplo, ela não está falando somente de texto ou de oralidade. Ela está falando de um conjunto, né, de sistemas simbólicos, de sistemas e significados dentro de uma língua específica que tem a ver com a nossa capacidade de se comunicar e de veicular ideias e de captar e de ler o mundo. Eu gosto muito dessa expressão e eu queria encerrar com ela, né? A expressão ler o mundo quer dizer que a gente consegue observar tudo que está acontecendo à nossa volta, que a gente consegue interpretar e que a gente consegue incidir sobre essas realidades, né? Trazendo um pouco da nossa existência como ser humano sobre os ambientes e a sociedade onde a gente vive.
É isso, muito obrigada por ficar aqui até hoje nesse vídeo. Se você achou esse vídeo legal, comenta, compartilha, manda para alguém, faça a sua pergunta. Eu faço questão de responder todas as perguntas aqui que são enviadas aqui no canal, né? E eu espero que você esteja gostando e que contribua e apoie o canal da forma que você puder. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.